Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 18. Você depõe como perito em um caso envolvendo um acidente no qual um carro A bateu na traseira de um carro B que estava parado em um sinal vermelho no meio da ladeira, figura 6.25. Você descobre que a inclinação da ladeira é θ igual a 12,0 graus, que os carros estavam separados por uma distância d igual a 24,0 metros, quando o motorista do carro A freou bruscamente, bloqueando as rodas. O carro não dispunha de freios ABS. E que a velocidade do carro A no momento em que o motorista pisou no freio era V0 igual a 18,0 metros por segundo. Com que velocidade o carro A bateu no carro B se o coeficiente de atrito cinético era, letra A, 0,60, estrada seca, e letra B, 0,10, estrada coberta de folhas molhadas? Vamos considerar o eixo X paralelo à ladeira e o eixo Y perpendicular a este eixo. Sobre o carro A atuam três forças: o seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como o carro pressiona a ladeira, de acordo com a terceira lei de Newton, ela reage sobre ele com a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Como o problema diz que as rodas foram bloqueadas devido à frenagem brusca, os pneus deslizarão na estrada e a força de atrito cinético atuará, se opondo ao movimento do carro no sentido positivo do eixo X. O ângulo entre a força-peso e o semi-eixo Y negativo é igual ao ângulo de inclinação da ladeira, como já vimos antes em diversos problemas semelhantes. No triângulo retângulo formado pelo peso e suas componentes, a medida do cateto oposto ao ângulo θ é igual ao módulo da componente x e a medida do cateto adjacente é igual ao módulo da componente y. A hipotenusa tem mesmo a medida do módulo da força-peso. Se calcularmos o seno deste ângulo, utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, px, sobre a hipotenusa P. Então, o px vai ser P vezes o seno de θ, mg vezes o seno de θ. Se calcularmos o cosseno de θ, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, py, sobre a hipotenusa P. Então, o py vai ser P vezes o cosseno de θ, mg vezes o cosseno de θ. Como o carro não se movimenta na direção y, a soma das forças que atuam sobre ele nessa direção deve ser nula de acordo com a primeira lei de Newton. Então, a força normal Fn menos a componente y do peso Py tem que ser igual a zero. Então, Fn menos o Py é mg vezes cosseno de θ é igual a zero. Passando essa expressão negativa para o outro lado, o Fn vai ser mg vezes cosseno de θ. O módulo da força de atrito cinético pode ser calculado pela expressão. A força de atrito cinético, Fc, vai ser igual a μc, o coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal, Fn. Então, mc vezes mg cosseno de θ. Podemos determinar o valor da aceleração na direção x adquirida pelo carro A, aplicando a segunda lei de Newton nessa direção. Então, Fc menos Px, que são as forças que atuam na direção x, tem que ser igual a m vezes ax. O Fc é μc vezes mg cosseno de θ, menos o Px, que é mg seno de θ. Isso tem que ser igual a m vezes ax. Como à esquerda as duas parcelas têm mg em comum, podemos colocá-lo em evidência, então fica mg vezes μc vezes cosseno de θ menos seno de θ. Isso tudo igual a m vezes ax. Como temos m dos dois lados, a gente pode cancelar. Então, descobrimos que o ax vai ser g vezes μc
vezes cosseno de θ menos seno de θ. Como o movimento do carro ao longo do eixo x acontece com aceleração constante, o movimento é uniformemente variado e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. A velocidade inicial do carro A é v0x igual a menos 18 metros por segundo. Ela está orientada no sentido negativo do eixo x. Vamos considerar a origem do eixo x, a posição inicial do carro A, e a posição final quando ele se desloca 24,0 metros até atingir o carro B. Perceba que este deslocamento acontece no sentido negativo do eixo x. Então, o x0 é igual a zero e o x vai ser menos 24,0 metros. Nas condições da letra A aceleração do carro A é, o AX vai ser o G, que é 9,8, vezes o μc, né, o coeficiente de atrito, que é 0,60, vezes o cosseno de 12 graus, que é o ângulo, menos o seno de 12 graus. Então, dá 9,8 vezes 0,60 vezes o cosseno de 12 graus, dá 0,5868 menos. E o seno de 12 graus dá 0,279. Então, dá 9,8 vezes. Fazendo essa subtração aí, dá 0,3789. Multiplicado por 9,8 dá 3,713 metros por segundo ao quadrado. Substituindo estes valores na terceira equação da lista, vamos determinar o valor da velocidade da colisão, o módulo da velocidade. Então, o Vx ao quadrado vai ser o V0x ao quadrado, menos 18 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, 3,713, vezes a posição final, menos 24,0, menos o x0, que é zero. Então, Vx ao quadrado vai ser, elevando ao quadrado, dá 324,0, e multiplicando 2 vezes 3,713 vezes menos 24, dá menos 178,2. Então, Vx ao quadrado vai ser, subtraindo, dá 145,8. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o Vx vai ser a raiz quadrada de 145,8, que dá 12,07 metros por segundo. Das medidas informadas no problema, as menos precisas têm dois algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna, o Vx vai ser 12 metros por segundo. Nas condições da letra B, a aceleração do carro A é, AX vai ser 9,8, que é o G, vezes 0,10, que é agora o coeficiente de atrito, vezes o cosseno de 12 graus, menos o seno de 12 graus. Então, dá 9,8 vezes 0,10 vezes o cosseno de 12 graus, dá 0,09781, menos 0,279, que é o seno. Então, dá 9,8 vezes. Fazendo a subtração aí, dá menos 0,1101. E fazendo a multiplicação, dá menos 1,080 metros por segundo ao quadrado. Perceba que a aceleração aponta para o sentido negativo do eixo x, ou seja, contribuirá para o aumento do módulo da velocidade do carro. Substituindo esses valores na terceira equação da lista, vamos determinar o valor da velocidade de colisão. Então, Vx ao quadrado vai ser menos 18 elevado ao quadrado, né, que é o V0x ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, menos 1,080, vezes o x, que é menos 24, menos o x0, que é zero. Então, Vx ao quadrado vai ser 324,0, e fazendo a multiplicação, agora o resultado vai ficar positivo. Então, mais 51,84. Então, Vx ao quadrado vai ser, somando, dá 375,8. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o Vx vai ser a raiz quadrada de 375,8, que dá 19,39 metros por segundo. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna, o Vx vai ser 19 metros por segundo. Perceba que o módulo dessa velocidade é maior do que o módulo da velocidade inicial do carro.